O que existe de verdade nos boatos de que Jorge Sampaoli ou Dorival Júnior podem ser contratados como técnicos do Corinthians? Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta tudo a respeito e fala também sobre a crise no Flamengo. Mesmo sem Vitor Pereira, o rubro-negro perdeu para um time da Série D na Copa do Brasil 2-0 para o Maringá. Preciso te atualizar sobre o Palmeiras. Leila Pereira deu uma cutucada forte no presidente do Fla. Já o São Paulo não conseguiu avançar em relação à renovação de Luan. O volante nem respondeu à proposta tricolor. Para completar tudo sobre o Vasco da Gama, bem perto de anunciar mais um reforço, tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótima sexta-feira para todo mundo. Sem perder tempo, só contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet. Tô colocando na tela os 7 primeiros jogos do Campeonato Brasileiro. Sim, o Brasileirão começa nesse sábado. Vou dar os meus palpites para te ajudar na hora H. Tem América e Fluminense, para mim dá Fluminense. Palmeiras e Cuiabá, vitória do Palmeiras. Botafogo e São Paulo, vitória do Botafogo ou empate. Atlético Paranaense e Goiás dá Atlético Paranaense. Fortaleza e Inter, vitória do Fortaleza. Red Bull, Bragantino e Bahia. Para mim, o Red Bull vence. Para completar, Atlético Mineiro e Vasco. Apostaria minhas fichas no Galo. E você já tem seus palpites? Mostre que você manja de futebol pegando o link que está no comentário fixo e fazendo o seu cadastro na 1xBet. Só não esquece de usar o cupom Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Cruzeiro, que fracassou na estreia em uma partida oficial de Pepa. O técnico português viu o Cruzeiro jogar bem contra o Náutico no primeiro tempo, mas no segundo tempo uma queda de produção e um gol aos 43 do segundo tempo determinou a vitória do Timbu no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, partida no Recife. O gol da vitória do Náutico foi marcado por Gabriel Santiago e torcedores do Cruzeiro nas redes sociais ficaram revoltados com o Ronaldo Fenômeno, exigindo mais reforços. Quero falar sobre o Grêmio, que também foi ao Nordeste, mas vai voltar ao Rio Grande do Sul com vitória. 2-0 em cima do ABC, o Grêmio não jogou bem, mas nos minutos finais conseguiu marcar gols com Vila Sante e Bitelo, resultado que permite ao Grêmio perder na partida de volta por um gol para passar a próxima fase. A única notícia triste para o Grêmio é a suspeita de tendinite no joelho de Luizito Soares, que vai precisar passar por mais exames. Seguindo com o giro de notícias, quero falar sobre Jorge Jesus. Depois do vazamento de um áudio que ele mandou a um rubro-negro influenciador, ao paparazzo rubro-negro, o JJ foi convidado a prestar esclarecimentos ao presidente do Fenerbahçe. JJ admitiu que o áudio era dele e que ele só quis esclarecer que ainda não haviam negociações sobre cifras entre ele e o rubro-negro. Fenerbahçe tem insistido por uma extensão de contrato de 2 anos e não há novidade nas tratativas entre o português e o rubro-negro. A saideira do giro de notícias, Soteldo pode voltar ao Santos nesse final de semana. O Peixe visita o Grêmio no Alfredo Jaconi em Caxias do Sul e o Soteldo, que trabalhou normalmente com o restante do elenco nessa quinta-feira, é uma das possibilidades. Ele se recupera de uma longa lesão no ombro. Balde de água fria nos clubes brasileiros interessados em James Rodrigues, Botafogo, Atlético Mineiro, Vasco, Palmeiras, Flamengo, entre outros. É que o meio atacante colombiano, que rescindiu seu contrato nessa quinta-feira com o Olympiacos, parece já ter seu destino traçado. A imprensa turca crava que as negociações entre o James Rodrigues e o Fenerbahçe estão bastante avançadas. Ele deve assinar um contrato nos próximos dias para ser anunciado em seguida, embora só possa jogar a partir de julho. Vale a lembrança de que o James teve bons números na Grécia, 25 partidas, 5 gols e 6 assistências e um custo relativamente baixo para um clube europeu, ganhava na casa de R$1 milhão por mês. Bem menos, por exemplo, do que o Fenerbahçe paga para o Jorge Jesus, atual treinador. JJ ganha na casa dos R$3 milhões na Turquia. James, que já havia sido procurado nas últimas horas por um representante do Botafogo, o John Textor, havia incumbido esse dirigente de tentar a contratação do James para metade do ano. O Vasco da Gama está perto de contratar um volante mais calmo. Não se trata de nenhum dos bons nomes especulados nos últimos dias. O Cruz Maltino encaminhou a chegada de Matheus Cocão,
que pertence ao Náutico. Conversas bastante avançadas, ele chega por empréstimo até o fim da temporada ao custo de R$300 mil, a opção de compra de R$2,5 milhões, informação que foi divulgada primeiro pelo portal NE45. Para quem não conhece esse jogador, formado na base do Náutico e promovido ao time principal no ano passado. Tem só 14 jogos no time de cima, mas já foi suficiente para chamar a atenção do Cruz Maltino. Como o investimento é baixo, o Vasco entende que pode ser uma boa alternativa para o De Luca, que havia sido contratado do Bahia, mas precisou passar por uma cirurgia no joelho. A busca por um volante de mais nome e peso segue, mas esse reforço só deve ser contratado na metade do ano. Hora de falar sobre o Flamengo, que deu mais um vexame, a 8ª derrota na temporada. Tudo isso em apenas 22 partidas. O time perdeu por 2-0 para o Maringá, jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil em Maringá. E olha que nem a mudança no comando técnico, a demissão do Vitor Pereira, deu jeito no rubro-negro. O Flamengo nem chutou a gol na etapa final. Desempenho horroroso de um time descompromissado, com espaçamento entre as linhas e com pouca disposição. Tem algumas coisas alarmantes sobre o atual momento do Flamengo e também sobre o jogo dessa quinta-feira. O adversário, o Maringá, que é da Série D do Campeonato Brasileiro, tem uma folha de R$400 mil por mês. Já o Flamengo paga R$30 milhões mensais. Um mês da folha do Flamengo paga mais de 6 anos de todo o elenco do Maringá, só para você entender o tamanho da façanha do time paranaense. Mas tem mais. Com o resultado, o Gabigol chegou a quase 2 meses sem balançar as redes. É o maior jejum dele com a camisa do Fla. A última vez que ele marcou 10 partidas atrás, em 15 de fevereiro contra o Volta Redonda. O Flamengo é o time que mais perdeu na Série A do Campeonato Brasileiro em 2023. Essas 8 derrotas o colocam como um time em destaque negativo. E a título de comparação, vale a lembrança de que em toda a temporada de 2019, aquele ano mágico do JJ, foram 9 derrotas durante todo o ano. Estou me referindo também ao período pré-Jorge Jesus. Para arrematar, com esse tropeço horroroso e o risco de eliminação na partida de volta da Copa do Brasil, talvez o Flamengo se veja obrigado a mudar os planos e não consiga esperar pelo Jorge Jesus até o mês de junho. Já começou nas redes sociais uma pressão grande para que o Flamengo resolva o seu problema em relação a técnico o mais rápido possível. Pode acabar caindo no colo do Jorge Sampaoli a oportunidade que ele tanto esperava. Novidade importante sobre a novela envolvendo o São Paulo e o volante Luan. Terminou nesta quinta-feira o prazo dado ao tricolor para que o volante respondesse à 4ª e última proposta de renovação do contrato. Antes de gravar o vídeo, chequei com o dirigente do São Paulo e posso assegurar que o Luan não respondeu à oferta são-paulina, demonstrando toda a sua irritação, especialmente com o fato de não ter sido relacionado para a partida da última terça-feira, empate em 0-0 com o Ituano. Rogério Ceni, na entrevista coletiva, bateu no peito e disse que foi uma decisão dele não escalar o jogador enquanto não houver uma definição sobre o contrato. Luan, que tem vínculo até 31 de dezembro, já foi especulado em uma série de clubes, embora dê para descartar alguns, como por exemplo o Palmeiras. O Abel Ferreira já afirmou que enquanto for técnico, o Alviverde não vai contratar o jogador do São Paulo. Só para fechar sobre o Luan e o São Paulo, a pessoa com quem conversei disse o seguinte: Nicola, isso não vai se resolver essa semana, fecha aspas. Dessa maneira dá para imaginar que o Luan ficará de fora da estreia tricolor no Campeonato Brasileiro, jogo contra o Botafogo, sábado no Rio de Janeiro. E você acha que o Rogério Ceni está certo? Luan está mandando mal? Use o espaço para comentários e avalie o caso. Fernando Lázaro corre risco de demissão no Corinthians. Dorival Júnior e Jorge Sampaoli estão de fato na pauta da diretoria alvinegra. Toda essa especulação se deu ao longo da quinta-feira por causa de mais um tropeço do Timão, derrota por 2-0 para o Remo, time da Série C, na estreia do Timão na Copa do Brasil, a derrota na quarta-feira em Belém do Pará. Conversei com uma pessoa super importante do Corinthians para saber se Jorge Sampaoli e Dorival foram alvo de conversas, se esses nomes de fato interessam aos dirigentes alvinegros, e a resposta foi 0 chance de mandarem o Lázaro embora por agora. Isso pode mudar apenas se o Corinthians colecionar mais um enorme tropeço. E por enorme tropeço, entenda a eliminação na Copa do Brasil. Ainda que perca na estreia do Campeonato Brasileiro, ainda que continue tropeçando, o Lázaro só cairá diante de uma catástrofe. Por que isso?
porque são os jogadores que bancam o Fernando Lázaro. A escolha do treinador atual foi feita por Renato Augusto, Cássio, Fagner, Gil e companhia na virada do ano. Eles procuraram o presidente Duílio Monteiro Alves, disseram que era hora de apostar em alguém que já era da casa e que tinha boa relação com o elenco. Em troca de um ambiente melhor, o Corinthians abriu mão de técnicos mais conceituados e experientes do que o Fernando Lázaro. Até aqui, o retrospecto e o desempenho são horrorosos. O time taticamente tem uma série de problemas, especialmente no momento sem bola. Atletas fora de forma, é só você ver Paulinho, Maicon e Fagner estão acima do peso, correndo bem menos do que deveriam. Isso sem contar no fato de o Fernando Lázaro estagnar uma série de promoções de atletas da base, em detrimento dos mais veteranos. A consequência alvinegra por essa insistência no Fernando Lázaro e o erro de efetivá-lo pode se dar em dezembro, com o Duílio Monteiro Alves se tornando o primeiro presidente do Corinthians desde a década de 80 a terminar o mandato sem sequer um único título. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras, mais especificamente sobre Leila Pereira, que anda cutucando o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Rivalidade dos dois clubes mais vencedores dos últimos anos, também fora das quatro linhas. A Leila participou de uma entrevista do programa da TV Globo, Conversa com Bial, que vai ao ar somente na semana que vem. Mas a Globo já começou a soltar alguns trechos dessa entrevista e destacou o pedaço em que a Leila cutuca o presidente do Flamengo. A frase da Leila sobre o Landim, referente à formação da Libra, aquela liga de clubes, é a seguinte, abre aspas: ele não é empecilho porque o Flamengo não joga sozinho. O Landim precisa dos outros clubes. Então, o que nós estamos tentando é que os presidentes de clubes entendam que a gente tem que valorizar o produto futebol. A gente tem que esquecer um pouco da vaidade de cada um para o bolo crescer. Leila deu mais uma cutucada no presidente rubro-negro, abre aspas. O que eu reclamo muito é que um clube não pode se achar melhor do que o outro, porque não é. Vamos ver se isso caminha, mas eu gostaria que estivesse caminhando de uma forma mais rápida e não está. Fecha aspas. Só para explicar o contexto, a Libra é formada por 18 dos clubes mais populares do país, mas dentro dessa própria liga os clubes não se entendem. E um dos principais responsáveis é justamente o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, tem tentado ficar com a maior fatia dos direitos de transmissão de TV do Campeonato Brasileiro a partir de 2025 e irritado, entre outros, a presidente do Palmeiras. E você, o que pensa sobre essa história? Use o espaço para comentário. Também não esquece de deixar like, de compartilhar o conteúdo. E lembre-se de virar membro do canal do Nicola, porque a partir do fim de semana com o início do Campeonato Brasileiro, começa também o Bolão do Nicola, que vai dar ao vencedor de cada rodada um prêmio em dinheiro via Pix. Valeu, abraço, tchau!